Aleluia. Nós cremos que nós vamos viver a totalidade da promessa. Tudo aquilo que Deus tem nos prometido. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Juízes. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Eita, Jesus. Aleluia. Juízes capítulo 7, versículo 9 diz assim: E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço porá ao arraial. E ouvirá o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos e descerá ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia: Eis que um sonho sonhei. E eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu. E caíram e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Aleluia! Santo é o teu nome, graças te damos, Pai querido, Pai amado, te louvamos. Senhor, obrigado por essa noite, por esse culto, por cada família aqui representada. Pai, mais uma vez eu quero te pedir pelas famílias, pelos casais. Eu quero te pedir nessa noite, Pai querido, fale conosco, abra o nosso entendimento. Meu Deus, obrigado por esse culto de louvor e adoração, direcionado a famílias e a casais. Pai querido, obrigado pelos escapes, pelos livramentos, pelo cuidado que o Senhor tem tido com as nossas famílias. Nós cremos, meu Deus e meu Pai, no plano da salvação. Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito fale conosco, abençoe essa palavra. Eu rendo graças a ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia. Irmãos, essa palavra vai falar a respeito do chamado de Gideão. E nós vamos ver aqui nessa palavra, porque quando o Senhor chama a Gideão, nós vamos ver Gideão, ele se colocando como um homem se sentindo inferior. Um homem porque ele diz que a família dele era uma família mais pobre. E ele era o menor da sua casa. E quando a diaconisa Andréia estava abrindo o culto, ela começou a falar de Gideão, e assim é tão lindo quando a gente vê o Senhor confirmando a palavra, testificando aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. E aí nós vamos ver Gideão, quando ele é chamado, quando o anjo de Deus aparece, que chama ele de varão valoroso, que coloca ele numa posição de honra, porque Deus queria tratar as emoções de Gideão. A gente não sabe qual foi o histórico de infância, de adolescência de Gideão, mas a gente vê que da forma que ele responde de uma maneira se sentindo inferior. E a gente sabe que só o Senhor tem esse poder de sarar nossas emoções, porque muitas das vezes, dependendo da infância que tivemos, da adolescência que tivemos, a gente vem com uma carga muito pesada. E até a gente conseguir entender esse amor genuíno
de uma graça imerecida desse pai, que nós não vemos a ele. Muitas das vezes nos remete o pai carnal que tivemos, o natural, que não foi o bom pai, que nos abandonou, que muitas das vezes fez com que a gente passasse por algumas situações. E aí um pai que a gente não vê, mas que a gente sente quando a gente crê nessa palavra, quando a gente começa a se sentir amado, importante. E Gideão, ele se coloca nessa posição. Mas nós precisamos entender que tem pessoas, muitas das vezes, que são pessoas até ricas financeiramente, materialmente, mas são pobres de espírito. Pessoas, às vezes, maldosas, maliciosas, vingativas. Mas Gideão, ele tinha um coração quebrantado. E quando ele fala com Gideão e que ele se apresenta, colocando Gideão numa posição de honra, eu acredito que o Senhor já queria sarar as emoções, os sentimentos, aquilo que Gideão carregava. E ele se coloca assim, poxa, como pode o Senhor permitir com que a gente esteja passando o que estamos passando? Mas no início dessa palavra, nós vamos ver no capítulo 6 que o povo se afastou de Deus. O povo começou a fazer tudo errado. O povo começou a não glorificar o nome do Senhor. E toda vez, irmãos, que nos afastamos desse Senhor, as consequências vêm. Eu sempre digo, muitas das vezes, fora do arraial, nós somos presa fácil, nós estamos vulneráveis. E o inimigo, ele não tem pressa para nos destruir. E aí ele explica para Gideão, e ele dá ordem para Gideão, ele confirma aquele chamado para Gideão. E Gideão, ele foi chamado para libertar aquele povo, o povo de Israel, da mão dos midianitas. E aí o Senhor vai dando prova para ele. Mas o interessante dessa palavra que nós vamos ver, Gideão vivendo um processo, porque o Senhor já tinha dito, já tinha chamado, já tinha confirmado, tinha dado para ele algumas diretrizes, ele obedeceu, foi confirmando que Deus tinha chamado para aquela missão, mas aí ele foi vendo também o exército que ele tinha, dando baixa naquele exército. Porque primeiro o exército, quando ele é convocado para libertar, o exército do midianita era um exército forte e tinha muitos homens. Gideão, ele tinha um exército de 30 homens. Desses 30, o Senhor tirou 20 mil, ficou 10 mil. E depois desses 10 mil, o Senhor só deixou 300 homens. E o exército do midianitas eram 135 mil homens. Uma conta que não vai bater mesmo. Imagine o desespero. Quando o Senhor estava ministrando ao meu coração, quantas das vezes o Senhor está nos dando direção, está falando que vai nos dar vitória, está falando que está conosco, está nos levantando, está nos colocando numa posição de honra, mas aí nós vamos vendo as adversidades chegando. Muitas das vezes vem um desemprego. Como que Deus vai me dar vitória se agora eu fiquei desempregado? Como que eu vou ter vitória se apresentou uma enfermidade? Como que Deus já me dá vitória se as portas estão fechadas? Mas o Senhor quer trabalhar na nossa fé, o Senhor quer que a gente creia, o Senhor quer que a gente creia. Foi cantado aqui no louvor, a gente precisa confiar. Nós só precisamos confiar no Senhor naquilo que Ele tem dito, porque Ele tem meios e formas para trabalhar e operar a nosso favor. E aí ele vai mostrando para Gideão, ele vai tirando a quantidade de homens que Gideão tinha. Por que Deus estava fazendo isso? Porque Deus queria que Gideão confiasse. Deus queria que Gideão cresce naquilo que Deus estava falando. Porque do jeito que ele iria para aquela guerra, só um milagre. E Deus, Ele continua operando milagre. Tem situações em nossas vidas que Deus vai agir porque Ele quer operar o milagre. Porque é o nome dEle que tem que ser glorificado. Se Gideão, de repente, fosse com aqueles 30 mil, Deus poderia dar vitória, mas eles iriam achar que tinha sido a força do braço dele. Não. De 30 mil ficaram 300 homens para ir pelejar com Gideão. E aí, chega um momento que Gideão está apavorado com aquela situação.
Eu tinha 30 mil homens, agora eu tenho 300 homens. Como que eu vou ir contra os midianitas? Tem que ter muita fé. E na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes parece que está tudo sendo desarrumado, está tudo de cabeça para baixo. Muitas das vezes nós estamos tendo baixa em várias áreas de nossa vida, mas o Senhor quer que a gente continue crendo na promessa que Ele nos fez. Se Ele te fez promessa, Ele é fiel para cumprir. E na maioria das vezes, quando as adversidades vêm, quando vêm os levantes, a gente já começa a duvidar do poder de Deus. Aí entra a incredulidade, aí entra a murmuração, aí entra a falta de fé. E aí chega um momento e a gente vê que o Senhor, o Deus vivo, o Deus poderoso, Ele conhecia Gideão. Ele sabia quem era Gideão. Ele sabia que ele era um homem amado, que ele era um homem valoroso. E aí foi o que eu li, ele se apresenta. Como eu li, sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. Ali ele já tinha que ir para aquele lugar, mas perdendo todo o medo. Porque o Senhor, Ele fala para ele, fala assim, vai lá no arraial do inimigo, que lá é que eu vou falar contigo. Mas aí, o que acontece? Os midianitas, eles estavam tão acostumados a quando chegava o momento da colheita, de ir para aquela cidade, de destruir a colheita, de fazer um escarcéu, que ele jamais imaginaria que aquela situação mudaria. Muitas das vezes, nós mesmos não acreditamos que Deus tem poder de mudar a situação a qual estamos vivenciando, ou a adversidade, ou as lutas que estamos vivenciando. Imagine o nosso adversário. E aí, quando o Senhor manda Gideão ir lá no território do adversário, eles estavam tão acostumados, eles não imaginavam que eles iriam se levantar para lutar, para tomar posse, para que aquela situação terminasse, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de basta também. Ele é um Deus de basta. E aí ele manda Gideão ir para lá. E quando ele chega lá, porque ele tinha que passar pelos sentinelas. Mas Deus é quem iria guardar Gideão. Aí entra o que? A nossa fé. Porque Deus manda ele ir. Deus sabia que ele estava com medo, mas era naquele lugar onde aquele exército estava acampado, que era adversário dele, que vinha, que destruía toda a lavoura. Era ali naquele lugar que Deus iria falar com ele. Muitas das vezes o Senhor nos leva para lugares que são hostis, para que Ele possa falar conosco. Para que Ele se apresente. E Gideão vai com o moço, e ele ainda fala, não vai sozinho não, porque Deus sabia que Gideão estava apavorado, ele estava com medo, porque a conta no natural não bateria 135 mil homens com 300 homens para guerrear com um exército forte, um exército perverso. E aí ele vai, e chegando ali naquele arraial, ele escuta aqueles homens, tinham homens acordados, que não viram, não perceberam a presença de Gideão. E chegando ali, tem uns 2 homens conversando. E ele fala, eu tive um sonho. E nesse sonho ele foi narrando. E o outro já conseguiu interpretar. E ele falou assim, é a espada de Gideão. O Deus de Gideão já deu esse exército na mão de Gideão. Então Gideão, ele precisou enfrentar o medo dele. A Bíblia, o Senhor vai dizer na palavra dele que o amor ao Senhor lança fora todo medo. Irmão, quanto mais nós vamos conhecendo, quanto mais nós vamos nos aproximando, quanto mais nós vamos tendo intimidade, relacionamento, o medo vai caindo por terra. Por isso que muitas das vezes, em algumas situações, nós enfrentamos, nós avançamos, porque Deus tem tirado esse medo. Porque o medo, ele paralisa. O medo, muitas das vezes, na maioria das vezes, não deixa de darmos passos, conquistarmos, avançarmos e muitas das vezes mudarmos de vida por causa do medo, da insegurança, do sugestionamento. Gideão precisou ir no arraial do inimigo dele para ouvir dos lábios do inimigo dele que Deus já tinha dado, Deus já tinha falado isso com Gideão.
Mas Deus sabia que ele ainda estava com medo. E Deus fez com que ele fosse naquele lugar. E ele vai para aquele lugar e ele ouve o sonho, e o outro rapaz que está ouvindo, o rapaz falar do sonho, interpreta o sonho. E ele volta dali com uma estratégia. O nosso Deus é estrategista. O nosso Deus tem maneiras e formas para nos abençoar. O nosso Deus, ele tem maneiras e formas para nos dar estratégia. Porque se você for ver, eles não precisaram lutar. Eles só precisaram obedecer. Muitas das vezes a gente fica questionando assim, mas fulano tá assim porque tá pecando. Fulano é assim. A gente sabe, irmão, o Senhor, ele libera uma palavra, ele fala pra gente não pecar mais. Mas muitas das vezes a única coisa que o Senhor está exigindo de nós é obediência. Porque quando nós começamos a obedecer, claro que nós vamos deixar de estar pecando, de estar fazendo algo que não glorifique o nome do Senhor. Deus quer que a gente obedeça. E se nós obedecermos, nós vamos ter êxito naquilo que Deus quer que se cumpra em nossas vidas. E Gideão precisou passar por esse momento, porque eu sempre digo, irmãos, é a bênção de Deus que tem que estar sobre as nossas vidas. Não é o local onde vamos estar, não é o local onde o Senhor pode nos levar. Se a bênção estiver contigo, se ela te acompanhar, aonde o Senhor te colocar, se você tiver que prosperar, você vai prosperar. Deus vai te abençoar. Até num ambiente que possa ser hostil, se tiver a propósito de Deus te abençoar, naquele ambiente Ele vai te abençoar, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Então não importa onde o Senhor nos leve, aonde o Senhor nos coloque, o importante é que tem lugares que é para se cumprir o propósito de Deus. Muitas das vezes o Senhor nos coloca em ambiente para que possamos ser instrumento na vida de alguém, de pessoas. Mas também tem momentos que o Senhor nos coloca para tratar conosco. Porque às vezes a gente sempre acha, Deus me levou para aquele lugar porque tem alguém que está desviado, que eu vou falar com aquele... A gente nunca se pergunta, Senhor, será que não sou eu que preciso estar tratado, ser tratado? Porque às vezes, como eu disse, eu posso achar que eu estou dentro e eu estou na porta. Eu estou dentro e eu estou de fora. Né? Porque aí a gente que caminha, a gente sempre acha que está além. E às vezes só esse orgulho, essa vaidade, já não agrada o coração de Deus. E aí, muitas das vezes, nós estamos fora ainda e a gente acha que estamos dentro. E aí, a gente precisa entender que muitas das vezes é naquele ambiente que Deus vai nos tratar, é naquele ambiente que seremos libertos, é naquele ambiente que seremos transformados. Ou como nós podemos também ser instrumento na mão do Senhor, para vidas, para pessoas. E Gideão, quando ele vai para aquele acampamento do inimigo que ele escuta, e aí ele volta com toda a estratégia que Deus daria para que ele ganhasse aquela guerra, para que ele vencesse, para que aquela cidade fosse liberta da escravidão dos midianitas. Mas eles estavam vivendo aquele momento por causa da desobediência, por se afastar, por não glorificar, por não querer continuar na presença do Senhor. É por isso que a Bíblia diz, aquele que acha que está de pé tem que vigiar. Porque muitas das vezes acha, eu estou de pé, aí a gente julga, a gente critica, a gente aponta. Mas, irmãos, para a gente tropeçar, para a gente cair é num segundo. É num piscar de olhos. E às vezes nós não entendemos isso. E nós vamos ver Gideão tendo vitória. Mas Gideão, ele precisou ser tratado. E quantas das vezes, algumas situações que estamos vivenciando nos traz um sentimento de inferioridade? Quantas das vezes nos sentimos abandonados e desamparados? O Senhor, Ele diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Mas isso não quer dizer que pessoas vão caminhar conosco o resto da nossa vida enquanto estivermos no plano terreno. Muitos passarão, muitos permanecerão, outros irão embora e tudo bem. Faz parte. Nós vamos aprendendo. E aí, se você foi um canal de bênção, e aí depois se a pessoa foi ingrata, não importa, a gente não perde nada, a gente só ganha. Porque Deus sabe tudo aquilo que você fez.
Deus sabe o quanto você se prontificou. E quando a gente está sendo tratada com Deus, a gente vai entendendo isso. Nós estamos aqui para ser instrumento de bênção, para ser um canal para que as pessoas cheguem, se aproximem e glorifiquem o nome do Senhor. Mas a gente precisa entender que nem todo mundo vai ter essa gratidão. Muitas das vezes essas pessoas vão nos magoar, vão nos ferir, muitas das vezes ainda vão falar mal da gente. Mas isso diz a respeito a cada um deles. E Deus vai continuar com o olhar dele de misericórdia para cada um de nós. Porque, como foi falado aqui, porque a gente precisa entender, nós temos algo para anunciar para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam ouvir desse Senhor. Gideão precisava passar por aquele momento, porque Gideão precisava ser curado. Deus queria curar. Deus queria que aquele homem se sentisse um homem de valor. E quantas das vezes o histórico a qual vivenciamos, a gente tem essa dificuldade de nos sentirmos importantes, não para o homem, não para a sociedade, mas para Deus. Porque cada um sabe da forma que vivia, cada um sabe o que era, o que fazia. E nem por isso Deus deixou de nos alcançar, de nos chamar. Por isso que eu digo que Deus não está preocupado com o que nós fizemos, Deus está preocupado agora. Hoje você me conhece, o que você quer? Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho bênção, eu não tenho mais humilhação, eu não tenho mais sofrimento. Hoje você pode escolher o que você quer. Porque em mim eu posso te ajudar a vencer tudo aquilo que é natural, que é carnal, que você não vai conseguir vencer sozinho. Mas através do meu Espírito Santo que vai passar a habitar em você, você vai vencer, você vai conseguir. Então Deus, ele queria tratar Gideão, queria arrancar aquele sentimento que muitas das vezes carregamos anos e anos e anos. Muitas das vezes estamos vivendo uma fase difícil no casamento, uma fase difícil com os nossos filhos, uma fase difícil financeiramente, e aí nós vamos nos sentir inferior. E a gente tem a mania, como Asaf, de ficar olhando para a vida do outro, achando que a vida do outro é 1000 maravilhas. Mas aí você não convive, você não sabe. Só quem sabe da temperatura do fogo é a panela. Só a panela que sabe. Nós não sabemos. E muitas das vezes a aparência você acha, não, mas é um casal lindo, não, mas o homem... E às vezes não é nada daquilo. É algo falso, é genérico. E a gente não entende. E a gente não valoriza o que a gente tem. E muitas das vezes é uma farsa, é um engano, porque tem tanta gente vivendo de mentira e de engano. Mas como é bom quando a gente está vivendo uma realidade. Se tá bom, tá bom. Se tá ruim, mas nós estamos servindo um Deus que pode melhorar, que pode mudar, que pode transformar, que pode libertar. E o Senhor quer que a gente se sinta filhos e filhas de um Deus que é poderoso, que quer primeiro nos sarar, nos mudar, para que o outro, muitas das vezes, possa ser alcançado também. E Gideão, ele precisou dessa cura, dessa libertação. Ele precisou acreditar naquilo que Deus estava falando com ele. Dentro da adversidade, da baixa do exército dele. Deus de 30 deixou 10 mil, de 10 mil só sobraram 300 homens. E com aqueles 300 homens, a guerra foi vencida. Os midianitas foram expulsos. Irmão, no nome de Jesus, o Senhor quer que a gente erga a nossa cabeça. O Senhor quer que a gente creia naquilo que Ele tem falado. O nosso Deus, Ele continua operando milagres. Ele continua agindo no sobrenatural. O nosso Deus, Ele tem formas e maneiras para mudar a nossa vida. Para transformar. Para mudar qualquer tipo de cenário de fracasso, de derrota. O nosso Deus é poderoso para isso, nós só precisamos crer. Só que muitas das vezes a gente foca só na adversidade, a gente foca só no problema, a gente foca só na perseguição. Foca em Deus, foca nele, o autor e consumador da nossa fé.
Porque a gente vê uma vitória linda que Gideão teve. E ele não precisou de multidão. Muitas das vezes é sozinhos. O Senhor vai separando, o Senhor vai tirando, o Senhor vai arrancando. O Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor quer que nós estejamos alinhados com Ele, na dependência dEle. E quantas das vezes nós confiamos no nosso braço, nós confiamos no poder financeiro que temos, ou no trabalho que temos, mas o trabalho, uma hora a porta pode se fechar. E fecha, irmãos. Se for propósito de Deus, fecha. Mas aí, como foi falado, fecha, mas Ele cuida até abrir uma outra porta. Mas aí a gente fica confiando em tudo aquilo que é natural e não confiamos no que é espiritual, naquilo que Deus tem para a vida da gente, que é suprir as nossas necessidades, como Ele diz que suprirá todas as nossas necessidades. E Ele é poderoso, muitas das vezes, no desemprego, numa enfermidade, numa escassez, de se apresentar e entendermos. Eu sei o momento e a fase que eu estou vivendo, mas Ele não me desamparou. Porque Ele diz que Ele é fiel. Mesmo que sejamos infiéis, Deus quer nos curar. Deus quer que a gente levante a nossa cabeça. Deus não quer que a gente se sinta envergonhado porque estamos vivendo ou uma fase ou um momento, porque isso acontece em todas as casas, em todas as famílias. Dias ruins vêm para todo mundo. Graças a Deus que quando chegar em nós, o dia que chegar, já chegou, chegarão outros, nós temos um Senhor para nos acolher. Porque a diferença hoje é essa, nós temos um Senhor, nós não estaremos só. Ele vai nos dar estratégia como Deus para Gideão, para que nós possamos vencer essas guerras, essas adversidades, essas lutas que se levantarão. Em Deus, Ele deu estratégia para que Gideão, com 300 homens, irmãos, eram aproximadamente 135 mil homens. No natural, não tem como isso acontecer. Mas o nosso Deus, Ele não é natural, Ele é espiritual, Ele é espírito. No espiritual, com a presença de Deus, com a estratégia que Deus vai nos dar, nós vencemos até um exército maior. Nós temos vencido o exército, muitas das vezes, falanges de demônio, quando eles se apresentam para nos aterrorizar, para nos intimidar, para nos amedrontar. Com a força do nosso Senhor, na oração, no jejum, na meditação da palavra, estarmos aqui em comunhão, porque é nessa comunhão que Ele ordena a bênção. Fora da comunhão, porque a brasa fora da fogueira, ela apaga. E nós precisamos entender que esse Deus é poderoso para nos curar, para nos libertar. Ele tem o melhor para as nossas vidas. E Ele escolheu uma família, a menor família. Ele não está preocupado. Ele podia ter escolhido alguém de uma família nobre, mas que tinha um espírito de pobreza. Eram pobres de espírito, mas tinha uma família que tinha um homem chamado Gideão, que o Senhor conhecia, porque ele se apresenta falando, varão valoroso. Ele conhecia Gideão, ele sabia da essência de Gideão, ele sabia quem era Gideão, ele sabia que ele escolheu a Gideão, porque ele sabia que Gideão, mesmo com medo, mesmo se sentindo inferior, da maneira que Deus ia começar a tratar, a se revelar, a mostrar para ele, tudo aquilo que ele sentia que estava aprisionando ele, ia cair por terra, para que ele pudesse avançar. Muitas das vezes achamos, pelo fato de sermos o menor, ou de termos vindo de uma família não muito ajustada, né? Porque na maioria das vezes as famílias são loucas mesmo, né? Desajustadas. Mas Deus não está preocupado com isso, não. Deus quer se apresentar e quer nos chamar. Quer mostrar que Ele tem cuidado e que nós somos importantes. Por isso que eu sempre digo, família não define, sobrenome não define, lugar onde moramos não define quem nós queremos ser. Não é porque nós viemos numa família desajustada, desequilibrada, que a gente precisa seguir o mesmo padrão.
A gente pode fazer diferente, principalmente quando esse Senhor entra em nossas vidas. E é isso que nós precisamos entender. O Senhor não quer que a gente fique preso naquilo que a gente já vivenciou de abandono, ou muitas das vezes de sofrimento, ou muitas das vezes fomos maltratados. O Senhor não quer que a gente fique preso nisso. Eu sou assim porque me fizeram isso. Eu sou assim, irmãos, em nome de Jesus. Aí a gente escuta que é a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Vai morrer se quiser. Porque Deus quer mudança, Deus quer sarar. Deus não quer que a gente se sinta inferior, não. Nós somos filhos do Deus, que é todo poderoso. Ele disse que nós somos príncipes e princesa. Ele diz que Ele é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus, Ele é dono do ouro. Se Ele quiser te enriquecer, Ele te enriquece. Se Ele quiser te prosperar, Ele te prospera. Se Ele quiser abrir portas, se Ele quiser te exaltar. Mas Ele também é um Deus que abate. E Ele é um Deus também que tira. Ele é um Deus também que vai nos dando corda, Ele vai dando corda, Ele vai dando corda, mas uma hora Ele puxa essa corda. Ele é um Deus que está falando, mas Ele é um Deus também que chega uma hora que Ele fica em silêncio. Ele é um Deus misericordioso, que Ele levanta pessoas para interceder pela vida da gente, para que o diabo caia por terra. Mas Ele é um Deus também que muitas das vezes vai nos chamar no particular. E naquele momento que Ele fala, tu sai de cena sendo pastora porque agora está na minha mão, então sou eu e ele. E aí quem não é bobo, quem obedece não vai ficar em cena, vai sair e vai deixar Deus tratar. Porque a gente não é Deus, a gente que não vai querer entrar na prova do outro, deixa Deus tratar. Mas como é bom quando a gente está ouvindo que Ele está falando conosco através da palavra. E muitas das vezes o Senhor está falando, para com isso, para com a maledicência, para com a fofoca, para com o disse-me-diz. E a gente continua. A gente não entende o que Deus está falando conosco. Gideão, ele entendeu o que Deus estava falando com ele. Porque a primeira tarefa de Gideão era ele derribar os altares. E na casa do seu pai tinha altares. Em toda a cidade, o povo estava fora. Tinham se afastado de Deus. Deus não se afasta da gente. Mas nós nos afastamos. Nós vamos nos afastando. A gente vai se afastando de Deus quando a gente começa a quebrar princípios. E a gente não entende. Sansão, ele foi quebrando princípios. Ele era nazireu. Coisas que ele sabia que ele não podia fazer, ele foi quebrando, ele foi fazendo. E toda vez que vinha uma adversidade, ele falava, vou sair dessa situação, porque Deus é comigo. Mas chegou um momento que quando ele achou que sairia daquela situação, Deus já não estava mais, o Espírito já não estava mais. Porque ele foi quebrando princípios, ele foi se afastando, ele foi desobedecendo, ele não continuou cumprindo aquilo que seus pais, enquanto ele era pequeno, nós que temos filho, enquanto é pequeno, a gente leva, a gente conduz, a gente ensina, mas eles vão crescer. E vai chegar um momento que eles vão tomar decisões, direções, ainda que a gente fale, ainda está errado, vai quebrar a cara, muitas das vezes vai precisar quebrar a cara. Nós somos assim com Deus até hoje, porque tem um momento que Deus está falando, não é isso que eu tenho, não é o momento, espera mais um pouco. E a gente se apressa, e a gente quebra a cara. Imagine muitas das vezes com um filho que já é adulto, que a gente está falando, está ensinando, está mostrando, e eles querem ir. A gente tem que abençoar, deixar ir e continuar orando. Vai se arrebentar e vai voltar, e a gente, como mãe, a gente vai acolher. O filho pródigo foi assim. Ele pede a sua herança, vai, vive, aproveita, faz a festa toda, mas aí quando a fome chega, aqueles que eram os amigos, que ajudou a gastar toda a herança, sumiu todo mundo. Mas graças a Deus, quando a gente entende, eu tenho um pai, que até os empregados são bem tratados, eu vou voltar. E quantas das vezes nós queremos voltar e o diabo fica, vai voltar, vai chegar lá, alguém vai te olhar de cara feia, alguém vai cochichar. Irmão, tem que vencer tudo isso para chegar, porque senão não chega. Porque senão nós não vamos conseguir chegar. Porque ele vai sugestionar para que você não chegue, ele quer que a gente fique na lama, comendo lavagem, comendo lixo, sendo envergonhado e sendo humilhado, é isso que ele quer. Mas quando nós entendemos, eu tenho um pai, e eu vou voltar, ainda que eu volte e seja tratado como um empregado,
E o pai estava esperando ele, o pai fez uma festa. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. E é por isso que a gente precisa, quando acontece isso, ter que estar orando. Não muitas das vezes, não vai ficar, isso é fogo de palha, não sei o que, não. Em nome de Jesus, a gente tem que orar para permanecer, para ficar, para glorificar o nome do Senhor, para ser liberto, para ser transformado, para o nome continuar escrito no livro da vida. E é isso que Deus quer que cada um de nós façamos. Não é fácil. Gideão, ele foi chamado num momento difícil. Ele foi chamado no momento que ele falou que Deus é esse, com todas as maravilhas que Deus tinha feito, aberto o Mar Vermelho, ter arrancado aquele povo do Egito, ter suprido as necessidades 40 anos no maná. Mas foram eles que abriram mão. A Bíblia diz para a gente vigiar e orar, não adianta. Às vezes a gente fica, eu estou orando. Ora, jejua, medita na palavra, mas vigia. Porque o inimigo da nossa alma não tem pressa. Eu costumo dizer que não precisa uma janela, basta uma brecha para ele entrar e fazer uma arruaça e nos aprisionar. Porque a função dele é essa, nos aprisionar. Mas o Senhor disse que se ele nos libertar, seremos livres. Hoje nós somos livres, irmão. Hoje você tem que crer que você é livre, você vai fazer escolha, você só vai fazer se você quiser, porque o Espírito que habita em você vai te dar força e você falar, eu não preciso mais disso, isso não vai edificar a minha vida, isso vai trazer destruição para mim, para minha casa e para minha família, eu não preciso porque eu tenho um Deus, que através dele o Espírito Santo habita em mim e ele supre a minha necessidade, eu não preciso de fuga. Eu não preciso me esconder nessas áreas, porque o Senhor me libertou e verdadeiramente somos livres. Gideão foi curado, Gideão foi liberto, Gideão teve que colocar a fé dele em prática. Ele teve que confiar que com aqueles 300 homens Deus daria vitória. Será que nós temos confiado naquilo que Deus tem falado? Será que no momento da nossa oração, da nossa adoração, no momento que nós estamos meditando na palavra, porque quando vem uma palavra dura, a gente não quer receber. Mas a palavra dura é para aqueles que não obedecem. E a gente precisa ler essas palavras para ser confrontada, para que o Espírito fale assim, tá vendo, filho, essa palavra? Se você não me obedecer, é o que vai acontecer com a tua vida também. Mas por que o Senhor me usa? Porque eu sou uma pastora? Porque o Senhor me dá visão? Isso não quer dizer nada. Esse é um perigo, porque muitas das vezes Sansão, ele fazia uma arruaça, ele fazia um estrago. Ele vencia os adversários. Ele era o cara da época, mas ele já não estava agradando a Deus. Porque ele quebrava princípios. E Deus via os princípios que foram quebrados. Até o momento que ele se vê sozinho. E assim também é conosco. E é isso que nós precisamos entender. Mas só que muitas das vezes a gente se pega naquilo que estamos sendo como instrumento na mão de Deus. Isso não é garantia de que estamos agradando a Deus. Deus quer um coração quebrantado, Deus quer um coração contrito, Deus quer um coração que perdoe, Deus quer um coração que compreenda, que entenda, Deus quer um coração que alcance a misericórdia dele e que quer misericórdia para o outro também. Porque não adianta queremos misericórdia para a nossa vida, bênção para as nossas vidas e não querer para o outro. Porque nós achamos que o outro não presta, porque o outro não merece. Só nós é que merecemos. Então nós vamos precisar nascer de novo, como eu preguei na semana passada, no domingo. Como Nicodemos entendeu que era a água e o Espírito que trazia esse nascimento. Então Gideão, ele teve vitória. Deus tem vitória para as nossas vidas. Deus tem te chamado, você se sentindo menor, você se sentindo inferior, você se sentindo, mas a minha família é mais simples daqui da cidade, a minha família é mais pobre daqui dessa cidade, mas na minha família nunca ninguém conseguiu fazer uma faculdade, mas na minha família, não, mas você pode fazer a diferença, começa por você. E vai vir a outras descendências também, quebrado, vai ter que ser quebrada essa maldição.
Porque muitas das vezes o Senhor te escolheu e me escolheu para quebrar a maldição que vem vindo na nossa família. E é através de nós, porque muitas das vezes são vícios, muitas das vezes são enfermidades, muitas das vezes são destruições. E essas maldições, elas precisam ser quebradas. Alguém precisa se posicionar como Gideão se posicionou para que pudesse ser quebrado, para que pudesse eles terem vitória. E foi cada um de nós. Né? Como Gideão fala, mas a minha família é mais humilde. Mas eu sou o menor da minha casa. Mas foi cada um que se encontra aqui que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus separou, para que o nome dele pudesse ser glorificado, para que possamos ser instrumento, para quando ele falar que é através da tua vida, que um exército, uma falange do adversário vai cair por terra através da tua oração, através da tua obediência, através do servir a esse Senhor. Então que nessa noite eu não sei o que vocês possam estar vivenciando. Eu não sei se o Deus vivo já se apresentou, já falou o quanto você é valoroso, valorosa para Ele. Eu não sei quais são as estratégias, eu não sei se você está se sentindo sitiado, ameaçado, intimidado, e o Senhor está falando, eu já disse que eu vou trabalhar nessa situação. Deixa Ele trabalhar. Só creia, só confia, só dependa. Se Ele falou que é Ele que vai trabalhar, não desgasta. Não se esforce, só esteja atento para fazer todo o movimento que vai ser necessário. Porque Gideão, ele começa a fazer os movimentos. Derriba os altares. Vai preparar um guisado. E Deus confirmando. Vai lá no arraial do inimigo. Você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir para que você entenda que eu já dei vitória nessa peleja. E aí ele teve vitória. Irmãos, em nome de Jesus, Deus tem vitória para nossas vidas, para nossa casa, para nossa família, para a vida dos nossos filhos, para nossa vida financeira, para nossa vida profissional, para nossa vida sentimental. Deus tem vitória. Deus quer colocar nossa vida em ordem. Deus quer nos abençoar. O desejo do coração de um pai é abençoar o filho. É dar aquilo que o filho pede. Mas a gente sabe que tem hora também, quando a gente está rebelde, a gente tem o quê? Não, você não vai ganhar porque você não está merecendo. Você vai ter que esperar. Você vai ter que mudar de comportamento. Você vai ter que mudar de conduta. Não é assim que nós agimos? É assim que ele age com cada um de nós também. Então que nessa noite, que no nome de Jesus, não tenha medo. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Se o Senhor está mandando você ir, você vai ouvir e entenda aquilo que Deus quer falar. Porque depois, se você for ler da maneira que eles venceram essa guerra, você vai falar assim, só um milagre. E foi um milagre. O nosso Deus opera milagre. Quer viver milagre? Seja obediente. Quer viver milagre? Seja temente. Quer viver milagre? Vai abrindo mão daquilo que não glorifica, daquilo que não edifica, daquilo que quebra princípios, que entristece o coração de Deus. Vamos nos colocar de pé. E que nessa noite o Espírito Santo fale mais aos nossos corações.